Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, havendo quórum regimental, estando presente o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 1601. Faço a minha autodescrição. Sou mulher, minha altura é 1,55 m, trajo uma beca de cor preta, sapatos claros, e tenho 65 anos e atualmente presido o Tribunal de Contas no biênio 2025-2026. Deixo de submeter à ata a aprovação deste colegiado, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento Interno da Corte, que aboliu a obrigatoriedade do registro em ata das sessões nos termos do assento regimental número 9 de 2024. Há pedido de vista, mas diante da ausência justificada da conselheira revisora, Nalu Maria Lima Gouveia, retiro de pauta. Passo agora a sequência de julgamentos e, considerando a ausência justificada do relator dos itens de 2 a 4, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, retiro-os de pauta. E passo a palavra ao relator do processo de número 5 da pauta, processo 137.473, do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Trata o presente processo da prestação de contas do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, Fundeb, referente ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz. A primeira inspetoria apresentou o relatório técnico preliminar, as folhas 4.500 a 4.515, onde foram constatados os seguintes dados iniciais: que o orçamento do fundo era inicialmente de R$ 592 milhões, houve alteração orçamentária para R$ 1.307 milhões, mas a receita realizada foi de R$ 683 milhões, e foram empenhados R$ 704 milhões. Havia um resto a pagar, no entanto, de R$ 21.975.000, mas estava coberto pelo saldo do exercício anterior de R$ 27 milhões. Os gastos com os profissionais do Magistério de Educação foram de 466 milhões, 68,33%, atendendo o limite mínimo de 60%, então vigente no artigo 60, inciso 12 do ADCT, da Constituição. Foram analisados 4 contratos, através de amostra pela inspetoria, e apontou como inconsistência a ausência de um registro contábil de R$ 130 mil, R$ 410,86, correspondente a depósitos não tomados e crédito a contabilizar, o inventário de bens imóveis, não comprovação de ampla pesquisa de mercado no contrato 312, que era assessoramento tecnológico em segurança, não comprovação de pesquisa de mercado no contrato 160 com a construtora Dila Feijó, contratação da empresa Monteiro e Soares por meio de dispensa de licitação, por falta de planejamento e sem comprovação da pesquisa de mercado, ausência de documentação comprobatória do cumprimento das recomendações da PGE no seu parecer 394, requisito para convalidação desta contratação direta de forma emergencial. Foram citados os senhores Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, então secretário de Educação, Márcio Matos Mourão, secretário adjunto de Educação, Elisângela Alves da Rocha, Denise dos Santos, contadora, Denise dos Santos, diretora de ensino, e Carlos Alberto Pereira de Souza, chefe do Departamento de Compras. Os gestores apresentaram defesa, senhora Elisângela, senhor Mauro, senhora Denise, senhor Márcio. A primeira inspetoria apresentou relatório conclusivo, as folhas 4.738 e 4.751, concluindo pela irregularidade das contas em razão da não apresentação do inventário de bens imóveis,
da contratação da empresa Monteiro e Soares por meio de dispensa de licitação ocasionado por falta de planejamento da administração e ainda a ausência de documentação comprobatória do cumprimento das recomendações da PGE para essa dispensa. O doutor Parquet se manifestou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Passo a palavra ao ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente Dulce, nobre conselheiro Antônio Malheiro, nobre conselheiro Ribamar Trindade, nobre conselheira substituta Maria de Jesus, doutora Janaína, secretária das sessões, dileta assistência, senhoras e senhores que acompanham os nossos canais na internet. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Mário. O presente processo se refere à prestação de contas do Fundeb estadual de 2019, como já mencionado, sob responsabilidade do senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, secretário, contabilizada pela senhora Elisângela Alves da Rocha. Obrigado. E que apresenta as incorreções já listadas no relatório apresentado. Citados foram os senhores Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, como também dito, Márcio Matos Mourão, secretário adjunto, Denise dos Santos, diretora de ensino, e Carlos Alberto Pereira de Souza, responsável pelas compras, licitações e contratos, cujas respostas, segundo a instrução, deixaram pendente o inventário analítico para confirmação de saldo de 75 milhões, mais ou menos, um pouco mais, de bens imóveis, revelaram infringência na contratação da empresa Monteiro e Soares por dispensa de licitação, por falta de planejamento da administração, e também não comprovaram ampla pesquisa de mercado no processo que deu origem ao contrato 425 do exercício, bem como a ausência de documentação de cumprimento das recomendações da Procuradoria-Geral do Estado, constantes no parecer de número 394 daquele exercício também, cujo cumprimento era necessário para a contratação direta emergencial. Por essas razões, proponho o julgamento da matéria como irregular, a teor da letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica, sem prejuízo das multas para os responsáveis, indicados pela instrução, as folhas 4.750 e 4.751. É o parecer, Excelência. Obrigada. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, nobre presidente. Assim sendo, conforme bem colocado, até pelo doutor Parquet, foram colocadas as seguintes falhas apontadas pela inspetoria. Primeiro, a ausência de inventário analítico dos bens imóveis, apesar da informação de que já havia sido aberta a comissão. Contratação da empresa Monteiro e Soares por meio de dispensa de licitação, item B, ocasionado por falta de planejamento da administração e não comprovação de ampla pesquisa de mercado, e C, porque nesta contratação a PGE pediu algumas providências que não foram tomadas. Em relação ao item A, observa-se que a defesa se resumiu em informar a mobilização de uma equipe para realizar o levantamento total dos bens imóveis do Fundeb para fins de controle do inventário patrimonial, mas que, em virtude do grande volume, tal levantamento ainda não havia sido realizado. Deste modo, resta mantida a falha na prestação de contas, a qual resulta em ressalva por se tratar de impropriedade contábil que não representa prejuízo ou risco de dano ao erário, conforme, a título de exemplo, o acórdão deste plenário 13.202. A falha apontada na linha B e C referem-se ao mesmo fato, que é a contratação da empresa Monteiro e Soares. Esta se deu através de contratação direta, emergencial, no contrato 425/2019, cujo objeto era a prestação de contas de serviços terceirizados de limpeza e conservação e mão de obra de serventes para atender as demandas das escolas, prédios e anexos e outras necessidades da Secretaria de Educação na Regional do Juruá.
Aponta a inspetoria, na sua conclusão, que o processo licitatório para a contratação da empresa Monteiro e Soares foi realizado de forma irregular, posto que a urgência foi causada em virtude de ausência de planejamento. E no relatório técnico complementar finaliza dizendo que, considerando a ausência de documentação comprobatória do cumprimento das recomendações propostas pela PGE, cujo cumprimento era requisito necessário para a convalidação da contratação direta de forma emergencial, esta inspetoria se manifesta por ratificar a irregularidade anteriormente apontada. Observamos que, além da contratação por dispensa de licitação, também não foi realizada pela gestão a ampla pesquisa de mercado. Ocorre que a instrução, da mesma forma, também não fez o levantamento de preços para apuração do possível dano ao erário. Então, não se apontou, não se apurou nenhum dano. A inexistência de dano apurado no processo embarga a possibilidade de condenação do ato nos moldes do artigo 52, inciso 3, a linha C e D da nossa Lei Complementar 38. Além disso, esse tribunal tem se posicionado de forma repetitiva ao adotar o artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro na fundamentação das decisões que trouxe a inovação da necessidade do dolo ou erro grosseiro para a aplicação do artigo 51, terceiro da Lei 38. Neste sentido, posicionamos igualmente pela ressalva no caso e, assim sendo, diante de todo o exposto, voto por julgar regulares com ressalvas as contas do Fundeb de 2019, de responsabilidade do senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz e Elisângela Alves da Rocha, com fundamento no artigo 51, segundo da Lei Complementar Estadual 38, por força do artigo 927, inciso 5º do CPC, considerando como ressalva a ausência do inventário analítico dos bens imóveis e a contratação por dispensa de licitação, onde a urgência foi causada em virtude, talvez, da ausência de planejamento, configurando uma urgência ficta e sem ampla pesquisa de mercado. Mas mantém-se a regularidade com ressalva por não ter sido apurado dolo, má-fé ou dano ao erário, pela notificação dos responsáveis e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto. Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Ribamar. Com o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Eu acompanho o relator modificando o fundamento de ausência de dolo, visto não ser afeta as atribuições do tribunal, mas acompanho o conselheiro relator. E assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra agora com o processo 140.347. Obrigado, Excelência. Este processo também do Fundeb, da Secretaria de Educação, mas do exercício seguinte, 2020. A primeira inspetoria apresentou preliminarmente um relatório às folhas 148 a 157. O orçamento do fundo, estimou receita e despesa em 723 milhões de reais. O fundo pelo CIPAC apresentou um superávit de R$ 1.761.000, pois teve receitas de 618 milhões, despesas de 616, teve um saldo para o exercício seguinte, em função do que já vinha angariado dos exercícios anteriores, de 27 milhões. Houve restos a pagar processados e não processados cobertos pelo saldo, mas manteve a mesma falha dos bens imóveis, inventário dos bens imóveis. A remuneração dos profissionais do magistério subiu agora para 616 milhões, estando então em 85,77% do valor das suas receitas. Estes valores, no entanto, estavam divergindo do CIOP. Na análise das despesas realizadas, a inspetoria analisou 8 contratos por amostra. Foram citados o senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz e a senhora Elisângela Alves da Rocha, sendo que apenas a última apresentou defesa. O relatório conclusivo pede a regularidade das contas e a aplicação de multa
em face da ausência ainda do inventário dos bens imóveis. E foi esclarecida a divergência de dados que havia sido detectada com relação aos dados registrados no CIOP. O doutor Parquet se manifestou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra o representante do Parquet de Contas. Obrigado, presidente. Essa é a prestação de contas do Fundeb estadual relativa a 2020. Também sob a responsabilidade do senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, contabilizada também pela senhora Elisângela Alves da Rocha, apresentando o mesmo problema principal da prestação de contas do ano anterior. Só que aumentando o valor dos bens imóveis para R$ 75.183.665,52, destituídos de inventário, infringindo-se a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 548, bem como os artigos 89, 95 e 96 da Lei 4.320. Por essa razão, a instrução propôs a irregularidade da matéria, aplicação de multa ao responsável e recomendou revisões e ajustes nas informações dos gastos com manutenção e desenvolvimento dos ensinos para a próxima edição da matéria. Por fim, resumindo, há a falta de comprovação dos bens imóveis, fato que vem de outros exercícios. A gestão se pronunciou sobre esse ponto, informando que constituiria uma equipe técnica para realizar o levantamento de imobiliário, sem apresentar cronograma da execução dos trabalhos, tampouco a definição dos critérios para levantamento físico e documental, com a identificação dos imóveis, coleta das escrituras, georreferenciamento, dentre outras ações. A área técnica ressaltou que o referido levantamento não foi concluído até a data de 6/12 do ano passado. Por essa razão, o doutor João Isidro propõe o reconhecimento da irregularidade da matéria, com base na letra B do artigo 51, considerando que a falta de inventário de bens imóveis é falta de grave infringência à norma legal, propôs a aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte e encaminhamento do apurado ao crivo do douto Ministério Público Estadual. É o parecer. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Analisada a prestação de contas do Fundeb de 2020, da Secretaria Estadual de Educação, a segunda inspetoria apontou falhas às folhas 207 a 211, mas após a defesa, permanece a manutenção da falha relativa à atualização do inventário analítico dos bens imóveis. Em relação a este item, a defesa resumiu-se a informar a mobilização de uma equipe para realizar o levantamento total dos bens imóveis do Fundeb para fins de controle do inventário patrimonial, mas que, em virtude do grande volume, tal levantamento ainda não havia sido concluído. Deste modo, resta mantida a falha na prestação de contas, sujeita à ressalva. Queremos aqui ressaltar que 2020 foi o primeiro ano da pandemia. Assim, diante do exposto, voto por julgar regulares, com ressalvas, as contas do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Fundeb, 2020, responsabilidade do senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, da senhora Elisângela Alves da Rocha, com fundamento no artigo 51, 2º da Lei Complementar 38, considerando, e ainda em face das nossas decisões, portanto, do artigo 927, 5º CPC, considerando como ressalvas a ausência de registro conciliado no inventário de bens imóveis, em função de não ter sido apurado dolo, má-fé ou algum dano ao erário. Pela notificação ao atual gestor para que corrija a falha apontada e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência.
Obrigada, Excelência. No caso, a falha dele foi o inventário, né? Que ele não conseguiu, né? Foi 2020, concluir. né, que foi o primeiro ano de Isso, pandemia, primeiro ele ano de tinha um Covid. problema anterior também, não? Perfeito. Em votação, conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Considerando as circunstâncias também bem destacadas pelo nosso ilustre relator, também acompanho o seu voto. E assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra agora com o processo 139.624. Obrigado, Excelência. Trata-se de uma inspeção, Ruas do Povo, contrato 05-2014-027, DEPASA com a MAV de R$ 6.614.652, no loteamento Jaguar, no município de Rio Branco. A DAF sugeriu, em 9 de dezembro de 2019, a citação dos responsáveis. O contrato é de 2014, mas a DAF sugeriu em 2019 determinar a Secretaria das Seções a promoção da retificação do responsável, que incorretamente ali constava o seu Gildo César Rocha, e deveria ser o seu Felismar Mesquita Moreira, Marcos Lourenço Bezerra e Edivaldo Soares de Magalhães. Promover o mandado de citação a estes últimos, e também ao senhor Marcos Vinícius de Oliveira Holanda, a senhora Lana Raire da Silva, o senhor José Siqueira e Marcos Luiz Pereira Dantas, para apresentar suas alegações de defesa por terem atestado as respectivas medições e aprovado alguns pagamentos que resultaram em dispêndio indevido de R$ 327.723,19. E ainda pedia que se determinasse os responsáveis que apresentassem defesa quanto às informações referentes aos serviços de pavimentação do contrato, e ainda encaminhasse outros documentos hábeis que pudessem comprovar as quantidades atestadas e pagas, portanto, agora no contraditório e na ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Após a apresentação das defesas, a Secretaria de Controle Externo se manifestou agora no dia 16 de abril de 2025, sugerindo a extinção do presente processo por prescrição. Por fim, o doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Vamos ouvir o nosso Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. É um processo do pacote de Ruas do Povo entre o DEPASA e a empresa MAV Construtora Limitada para obras de infraestrutura em vias do loteamento Jaguar em Rio Branco. Sem maiores considerações, considerando que o processo ficou paralisado por 3 anos, 4 meses e 8 dias, forçoso é reconhecer-se a ocorrência da prescrição intercorrente com base no artigo 8º da Resolução 126 da Corte. Por essa razão, o doutor João Isidro opina pela extinção do processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 11 da citada resolução, pelo encaminhamento apurado à Corregedoria da Corte, bem como para os outros Ministérios Públicos Federal e Estadual. É o parecer. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, sem maiores discussões, maior delonga, voto pela extinção do processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso 2 da Lei 13.105, Código do CPC, não cabendo qualquer punição aos gestores em face da prescrição intercorrente dos autos do processo e após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Ribamar. Com o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Eu Excelência. também acompanho o voto do conselheiro relator para efeito de quórum, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra agora com o processo 142.141. Obrigado, Excelência. Este daqueles processos foi pedido pela DAFO e a DAFO mesmo não conseguiu fazer a instrução. Fez uma solicitação à presidência pedindo apurar o montante da dívida previdenciária de Plácido de Castro,
em função de uma notícia veiculada em fevereiro de 2022 pela Confederação Nacional dos Municípios, que afirmava que mais de 90% dos municípios brasileiros não haviam enviado informações sobre a dívida pública ao Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios. Por meio dos ofícios 130 e 149, a DAF solicitou informações à Delegacia da Receita Federal e à Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, mas ambas permaneceram silentes. Em análise preliminar, solicitou a notificação do gestor, reiteração dos ofícios, de modo a confirmar a fidedignidade da informação contábil da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro quanto ao registro da sua dívida previdenciária. Agora, o senhor Camilo da Silva, que agora era prefeito, apresentou defesa, as folhas 27 a 45. A segunda inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, concluindo que os dados da Prefeitura, comparados com as informações do SADIPEM, do Sistema de Análise da Dívida Pública, Sistema Federal, não demonstravam adequada contabilização da dívida previdenciária. O doutor Parquet se pronunciou através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helene de Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o nosso ilustre representante do Parquet de Contas. Obrigado, presidente. Esse é parte de um pacote de processos sobre a dívida previdenciária dos municípios do Acre, envolvendo, neste caso, Plácido de Castro. Não se chegou a uma conclusão, a uma certeza sobre a exata dívida previdenciária do município, por falta de informação da Receita Federal, que não é jurisdicionada nossa, e também por ausência de informações precisas por parte da origem. Por essa razão, e baseando-se em outros processos do tipo, a doutora Ana Helena pediu a notificação do gestor para contabilizar a respectiva dívida previdenciária, sob pena de aplicação de multa em caso de reincidência. Em resumo, o parecer da colega. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Esse é um daqueles processos estranhos que nós temos, onde nós nos sentimos na obrigação de auditar, mas não conseguimos chegar à conclusão. Então, provavelmente não deve ser nossa obrigação de concluir, mas se não for nossa, é de quem? Bom, Os processos deram trabalho, não foi? não conseguimos fazer. Eles deram muito Não trabalho. conseguimos ir lá, não conseguimos apurar, não conseguimos, pelo sistema de prestação de contas, chegar a uma conclusão, mesmo as contas estando aqui no tribunal. Não fizemos inspeção em loco. Não teve, verdade. Então, assim sendo, diante do exposto, voto pela comunicação do apurado ao prefeito de Plácido de Castro para conhecimento e ajustes pertinentes quanto à dívida previdenciária, ou seja, é ele que tem que fazer, então. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Ribamar. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Eu Excelência. também acompanho o voto do conselheiro relator para efeito de quórum e assim decidir-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Com a palavra agora, nosso ilustre conselheiro Ribamar Trindade para o processo 139-141. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes no pleno, cumprimentar a Vossa Excelência, doutor Mário Sérgio, conselheiro Malheiro, cumprimentar a conselheira substituta Maria de Jesus, cumprimentar aqui a nossa Janaína, hoje substituindo o doutor Luciano. Trato o presente processo de inspeção para análise do contrato 08-2015-024B, firmado entre o DEPAS e a empresa Silt Engenharia Limitada, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para implantação de obras de infraestrutura nas vias urbanas no bairro Boa Vista, no município de Rio Branco, para atender às necessidades do DEPAS, sob a responsabilidade dos senhores Adivaldo Magalhães e Moisés Lima, diretores presidentes à época. As folhas 260 a 270, a 5ª Coordenadoria de Controle Externo emitiu o relatório de análise técnica.
Os gestores foram regularmente citados, mas apenas o senhor Moisés Diniz apresentou defesa e documento nos autos. As folhas 454 a 459, a 5ª Coordenadoria de Controle Externo analisou a justificativa apresentada, pelo que emitiu relatório técnico manifestando-se pela aplicação de multa aos senhores Edivaldo Magalhães, Moisés de Lima Diniz e Marcos Luiz Pereira Dantas, em razão das irregularidades inicialmente apontadas. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se nos autos as folhas 464 a 466. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente. Esse é um processo de fiscalização do contrato 08.2015.024, letra B, entre o DEPASA e a empresa Silt Engenharia Limitada, no âmbito do conhecido programa Ruas do Povo. A instrução constatou deficiência no controle por parte dos gestores e fiscal da obra, na gestão e supervisão do contrato, pela falta de justificativa para atrasos na execução, para pagamento de reajustes, boletins e termos de recebimento provisório e não aplicação pela empresa contratada das sanções provenientes de atraso na execução e pela inexecução parcial do contrato, tendo sugerido a citação dos responsáveis. Foram chamados o senhor Edivaldo Soares de Magalhães e Moisés Diniz, diretores-presidentes à época, e o senhor Marcos Luiz Pereira Dantas, fiscal do contrato. Apenas o segundo aproveitou a oportunidade de defesa. O relatório complementar rechaçou os argumentos apresentados, sugerindo aplicação de multa aos implicados. Verifica-se que o DEPASA, diante da necessidade de realizar a contratação da empresa de engenharia para a pavimentação de vias urbanas no bairro Boa Vista, em Rio Branco, celebrou o mencionado contrato com a empresa Silt Engenharia Limitada. Restou comprovada a existência de irregularidade no mencionado contrato, decorrente da ausência ou deficiência do competente controle por parte dos gestores e fiscal da obra na gestão e supervisão do contrato, resultante da falta de justificativa para atraso na execução da obra e pagamento de reajustes, boletins e termos de recebimento provisório, bem como pela não aplicação à empresa das sanções do atraso na execução e inexecução parcial do contrato. Embora citados os responsáveis, apenas o senhor Moisés Diniz apresentou defesa, que apesar de ter juntado vários documentos, não apresentou nenhuma informação que pudesse afastar a irregularidade apontada, tal como a paralisação por 17 meses na execução da obra, ocorrida entre a 4ª e a 5ª medições, cujo atraso impactou em reajuste ao contrato. Apesar de a defesa carregar justificativas técnicas para os reajustes da 2ª e 5ª e 6ª medições, não restou demonstrado o motivo ou quem deu causa aos atrasos na execução do contrato. No que se refere à ausência dos boletins de medição, apesar de ter sido juntado relatório da 6ª medição, com memória de cálculo e relatório fotográfico, não foi apresentada a documentação da 5ª medição. O argumento do senhor Moisés Diniz Lima de que apenas deu continuidade à execução contratual, a qual já estava em estágio avançado, por si só não afasta a sua responsabilização, notadamente pelo fato de ter autorizado pagamentos de reajustes sem justificar o motivo e quem ou o que deu causa aos atrasos na obra. Além disso, como bem apontado pela instrução, a obra não foi concluída, gerando prejuízo para a sociedade, principalmente para a comunidade do bairro Boa Vista, em descumprimento aos artigos 66, 67, 73, 77, 86 e 87, todos da Lei 8666. Há elementos nos autos que evidenciam culpa vigilando na supervisão e também na fiscalização, que resultou numa obra inacabada e, por consequência, na ocorrência de dano à empresa. Finalmente, registra-se que, embora o processo tenha sido autuado em
2015, final do ano, depreende-se dos autos que o contrato sofreu vários aditivos, sendo que o 6º aditivo assinado em julho de 2018 prorrogou o prazo de vigência da execução por mais 7 meses, perdurando até fevereiro de 2019, o que afasta, conforme o entendimento da colega Ana Helena, o Instituto da Prescrição Ordinária. Ante o exposto, a doutora Ana Helena acompanha o entendimento da instrução e opina pela aplicação de multa aos senhores Edivaldo Magalhães e Moisés Diniz, bem como ao senhor Marcos Pereira Dantas, no primeiro caso, por culpa de supervisão, e no segundo caso, em razão da inexecução parcial e atos falhos na execução do contrato 08.2015.024, letra B, é o parecer. Obrigada, excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Conforme verificado pela área técnica, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA firmou o contrato 08.2015.024B com a empresa Silt Engenharia Limitada, cujo objeto era a contratação de empresas de engenharia para implantação de obras de infraestrutura de vias urbanas no bairro Boa Vista, no município de Rio Branco. O processo foi autuado em 16 de dezembro de 2015 e permaneceu paralisado na Secretaria de Controle Externo até 22 de junho de 2022, contando com mais de 6 anos sem nenhum ato inequívoco de instrução, caracterizando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 2º da Resolução TCE número 126 de 2023. Registre-se que os aditivos contratuais realizados após a atuação da inspeção não caracterizam caso interruptiva da prescrição, conforme dispõe o artigo 4º da mesma resolução, citada acima. E ainda que se admitisse esse fato, o 6º aditivo ao contrato, assinado em 23 de setembro de 2018, prorrogou sua vigência até 23 de 2 de 2019, enquanto que o relatório técnico de folhas 260 a 267 foi emitido na data de 22 de 6 de 2022, contando com 3 anos, 3 meses e 29 dias sem nenhum ato de instrução, caracterizando desta forma a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 8º da Resolução TCE número 126 de 2023. Assim, considerando que não foi adequadamente realizada a fase instrutória na origem, em face do longo período transcorrido entre a atuação da inspeção e a análise da Secretaria de Controle Externo, considerando ainda que prescrevem 5 anos as pretensões punitivas de ressarcimento, bem como incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos sem qualquer ato que evidencie um andamento regular do mesmo, nos termos dos artigos 2º e 8º da Resolução TCE número 126, de 27 de julho de 2023, peço vênia ao douto Parquet e voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ressarcimento, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do nosso regimento interno. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira substituta Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanha o voto, inclusive nesse processo não há apuração de débito. Acompanha o voto na relatora. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator. E assim, decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra agora para o processo 140.655. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas contra o Acórdão 11.557 de 2019 do plenário desta Corte de Contas, que analisou a concorrência número 072 de 2011 e a execução do contrato número 07 de 2011, 039C, firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA e o consórcio Tarauacá, cujo objeto era a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas do tipo tijolo maciço no município de Epitaciolândia. As folhas 11 a 14
a quinta Coordenadoria de Controle Externo emitiu relatório de análise técnica sugerindo a concessão de prazo de 15 dias para que os gestores apresentassem contra-razões ao recurso. Os gestores recorridos foram regularmente notificados, mas apenas os senhores Felismar Mesquita Moreira e Marco Lourenço Bezerra da Silva apresentaram contra-razões tempestivamente às folhas 34 a 54 e 56 a 73, respectivamente. As folhas 102 a 112, a quinta Coordenadoria de Controle Externo emitiu relatório manifestando pelo conhecimento do recurso e, preliminarmente, ao exame do mérito, apontou que o processo originário permaneceu paralisado na Secretaria de Controle Externo por mais de 3 anos, sem nenhum ato de instrução. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se nos autos as folhas 123 a 124. É o relatório, excelência. Obrigada, excelência. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente Dulce. Aqui é um recurso de reconsideração do Ministério Público de Contas, subscrito pelo nobre colega João Isidro, com o qual impugnava Sua Excelência decisão da Corte no âmbito de um caso do Ruas do Povo, que, em vez de aplicar penalidade por falta de obras em relação a um pagamento, pedia, já que a obra estava dentro do prazo de correção, eventual correção, 5 anos, pedia justamente, em vez do ressarcimento, a correção de pendências da obra. Porém, o colega viu depois que o feito ficou paralisado por mais de 3 anos, o que o levou a reformular sua petição e pedir a extinção do processo com julgamento do mérito, com base no artigo 11 da Resolução 126 do Tribunal, também pelo encaminhamento do apurado da Corregedoria da Corte e aos doutos Ministérios Públicos Federal e Estadual. É o resumo. Obrigada, excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. O nosso voto é no mesmo sentido. Pelo conhecimento do recurso e de modo prejudicial à análise de mérito, reconhecemos a prescrição intercorrente no caso concreto, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, aqui é um caso interessante. Nós podemos dar prescrição num recurso se esse recurso fosse interposto pelo gestor condenado de forma incorreta. Nós poderíamos dar prescrição. Eu estou só fazendo a minha análise. Não deu prescrição, ele só pela prescrição. fez a referência. O parquet pediu, o nobre relator pediu, mas eu quero colocar aqui uma discussão entre nós, Sim. que é o seguinte, quando a parte for o gestor, e o gestor se incomoda com a nossa decisão, e se opõe a ela, e entra com recurso, e nós não andamos com o processo durante 3 anos, nós podemos dar prescrição? Foi esse o caso. Né? Bom, lembremos, na balança da justiça, o Ministério Público é parte, do mesmo jeito que é Sim. o patrono da defesa. E nós estamos cerceando o Ministério Público por uma prescrição de ato, por uma prescrição intercorrente dentro do tribunal. Como o Ministério Público é da casa, menos mal. Mas já imaginamos se nós fôssemos dar a prescrição se o recurso fosse interposto pela parte? E as duas são os 2 pratos da mesma balança. É estranho. Fica ruim, porque nesta decisão nossa que o parquet opôs o recurso, houve uma decisão por maioria em cima de uma devolução de quase R$1 milhão.
Então, assim, nós temos que pensar na prescrição nos casos de recursos, porque pode ser que nós façamos injustiça. Então, em função disso, e só em função disso, eu vou divergir, apesar do entendimento do relator estar perfeito, está nessa situação, e decidir o mérito, porque com base também nas nossas decisões, né, com base no artigo 927, 5º do CPC, como não foi apurado dolo ou má-fé, e nós não condenamos por invigilante, também, mesmo que fosse julgado o mérito, nós já não podíamos mais condenar o gestor. Então, nesse sentido, em função desta minha dúvida com relação à punição por prescrição, quando uma parte recorre, eu prefiro julgar o mérito e votar agora, contrário ao que eu votei anteriormente, pelo arquivamento dos autos, em função em face do 927, 15 do CPC, em função de não ter sido apurado dolo ou má-fé da parte e por não haver responsabilidade em vigilante, conforme as decisões desta Corte. É como eu voto, Excelência. Eu só queria esclarecer, pelo menos o entendimento que eu tive do voto do conselheiro Ribamar, e ele está aí para colocar, ele não fundamentou a decisão dele nesse recurso em prescrição, mas ele referiu-se à situação do processo principal. Foi isso, conselheiro? Não, esse foi o anterior, né? Deu a prescrição intercorrente. Foi o anterior. Esse foi pela Mas prescrição intercorrente. Do recurso. No recurso que Vossa Prescrição Excelência do analisou recurso. no Ministério Público, Vossa Excelência conheceu do recurso e negou o provimento, tendo em vista o ocorrido no processo principal. Foi isso? Isso. Exatamente isso. O conselheiro Malheiro entendeu que no fundamento do seu voto para negar... Não, ele entendeu, foi a questão do recurso do Ministério Público e a gente reconhecer a coisa. Eu entendo que o Ministério Público, por ser parte legítima, não teria problema em recorrer, isso. Independente de ser também a parte ou não. Isso. Então, por isso que nós mantemos a prescrição. E a prescrição pode ser uma de ordem pública, não pode ser reconhecida a qualquer momento, né? Não tem... Sim. Independente de quem... Até também, por princípio da autotutela, nós podemos reconhecer a prescrição. Doutor Mário quer falar? Pode falar, doutor. Só para colocar mais um... As datas do processo para a prescrição pedida pela DAF me parece que não são as do anterior. Eu acho que tem isso são mesmo. as deste, né? Verdade. Só um adendo, né? Não fui eu quem trabalhou no processo, não conheço ele a fundo, mas dá a impressão que o colega, ao ver, posteriormente, inclusive, deixa-me ver quando foi a... Ele fez até referência, tem umas datas aí no processo, são deste processo. A primeira... Uma referência dele, né? Bom, o recurso foi interposto... Já foi no agora eu não consigo doutor, ver. Foi na penúltima? Foi em 2020, antes da edição da resolução sobre que copiamos, basicamente, ou aderimos ao entendimento do TCU. Então, creio que a prescrição já ocorrera. Sim. Né? Antes da nova avaliação do colega, que foi quando ele propõe a extinção do feito com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, equivalendo a uma renúncia ao seu recurso. E depois, como é uma matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a primeira oportunidade de quem de direito, eu acho, sem querer discordar de votos aqui, que o caminho do reconhecimento da prescrição me parece mais adequado, embora que o voto do conselheiro Malheiro quer adentrar no mérito com base em jurisprudência afirmada na Corte. Eu fiz essa colocação. O fim seguiu o mesmo. O caminho é o mesmo, né? Está tudo perfeito. Eu fiz essa colocação porque, sem cerimônia, quando a instrução diz, o recurso é de 2019, eu estou instruindo agora em 2025, então eles dão a prescrição pelo recurso. O nobre relator está correto, quando ele volta lá atrás. Mas eu queria colocar essa discussão, porque nós temos que ter cautela.
Se houver um recurso em reconsideração e nós demos da parte, e nós demos prescrição para ele, nós não vamos pode. de alguma Beneficiando, forma ter né? problema. Aí não tá poderia, mas nesse caso o voto está correto. Conselheira Maria de Jesus? Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade. Por maioria. Maioria, Eu decidi o mérito. Mas, você decidiu, Decidi o né? mérito. Então, pronto. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, tendo divergido do conselheiro Malheiro e adentrado ao mérito. Então, havendo agora processos de minha relatoria, que são os itens 11 e 12 da pauta, passo a presidência e condução da sessão ao ilustre conselheiro José Ribamar, Trindade corregedor deste tribunal. Obrigado, Excelência. Então, dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos então para o item 11, processo 145.415, de relatoria da conselheira do Cineia Benícia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhora conselheira Maria de Jesus, senhor conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro Ribamar, doutora Janaína, a todos que nos acompanham também aqui no plenário e pelas mídias sociais do tribunal, um bom dia a todos e a todas. Trata-se de auditoria operacional autuada para avaliar o Programa Nacional de Imunização, chamado PNI. O Programa Nacional de Imunizações, ele foi normatizado pela Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, foi regulamentado pelo Decreto 78.231, de 12 de agosto de 76, sendo considerado um dos maiores programas de vacinação do mundo, tendo em 2023 completado 50 anos de existência, com a oferta de 48 imunobiológicos para a população brasileira. Fonte aqui. Segundo o Ministério da Saúde, esse PNI, chamado Programa Nacional de Imunizações, objetiva oferecer vacinas com qualidade a todas as crianças nascidas anualmente em nosso país, buscando alcançar 100% da cobertura vacinal de forma homogênea em todos os municípios e em todos os bairros, bem como reduzir a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis. A sua gestão é compartilhada com as secretarias estaduais e municipais de saúde e a sua execução ela ocorre nas 3 esferas de gestão do SUS, em rede, articulada e hierarquizada. Começo esse voto citando a frase do nosso médico sanitarista Oswaldo Cruz: fé eterna na ciência. Trata-se de auditoria operacional autuada para avaliar o Programa Nacional de Imunizações após adesão deste tribunal ao acordo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Contas da União, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, do Instituto Rui Barbosa e os demais tribunais de contas, conforme o comunicado interno número 72, de 9 de fevereiro de 2024, da Secretaria de Controle Externo. Essa auditoria faz parte dos planos anuais de trabalho da Rede Integrar para os exercícios de 2023-2024, gestão do conselheiro Ribamar, que se originou de acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas da União e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, firmado em 2018, objetivando a elaboração de estudos para aperfeiçoamento do controle externo de políticas públicas descentralizadas, visando induzir maiores impactos e melhorias na ação governamental. Foram autuadas auditorias semelhantes a esta para a Secretaria de Estado de Saúde, aqui do Acre, e os municípios de Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasileia. Os entes foram selecionados após o levantamento prévio do indicador de vacinação, que é a proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na atenção primária à saúde contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por hemofilus influenza tipo B e poliomielite inativada do programa Previne Brasil, com informações contidas no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, conhecido como SISAB,
e ele classifica os indicadores em 4 estratos diferentes, segundo a meta de cobertura vacinal estabelecida no programa, sendo que todos os municípios aqui do estado do Acre ficaram classificados nos estratos intermediários, conforme legenda referente ao terceiro quadrimestre de 2023, e assim foram selecionados 3 municípios de cada nível. Ressalte-se que o objetivo dessa auditoria, realizada pelo tribunal com os auditores Arão de Andrade Cavalcante e Sueli Lameira Lopes, foi examinar as medidas em curso para atingir a cobertura vacinal regular no estado do Acre, em especial das crianças de até 1 ano de idade, tratando-se de ação de controle relacionada com a atenção primária à saúde e aos cuidados com a primeira infância. Os dados aqui do extrato de metas de vacinação do CISAB, ele traz a legenda de maior que 38% de cobertura vacinal, se a meta alcançada for menor que 40%, menor que 38% e maior que 67%, se o município alcançar entre 40% a 69% da cobertura vacinal, e o terceiro extrato, menor que 67% e maior que 95%, se a unidade alcançar entre 70% a 95% da meta. Este município que eu relato, que é o município de Assis Brasil, ele está classificado com 66% de cobertura vacinal, portanto, no segundo eixo estabelecido pelos programas para avaliação da atuação dessas unidades. A distribuição desse processo ocorreu em 16 de fevereiro de 2024, tendo sido encaminhado à Secretaria de Controle Externo, e a terceira Coordenadoria Especializada de Controle se manifestou pelo relatório de folhas 417 a 479, tendo apresentado os seguintes achados. Os auditores foram fazer a verificação e encontraram esses achados. Primeiro achado, na Prefeitura de Assis Brasil, foi que havia deficiências na estrutura e nos equipamentos da rede de frio municipal. Os procedimentos de controle de excursão de temperatura, isso é um termo técnico-medicinal, mas isso significa que a excursão de temperatura é a possibilidade daquela vacina ou daquele soro ter sido ou na ida até aquele local onde ele precisa ficar, ou mesmo no espaço de armazenamento, ele ter ficado fora, né, dos índices permitidos, e que ele pode trazer algumas preocupações na utilização dessas vacinas, né? Ele tem uma temperatura adequada e ela não pode variar nem para cima e nem para baixo, sob pena de comprometer a qualidade aqui do que nós estamos examinando desses tipos de vacina. Então, aqui, quando a nossa auditoria foi, eles verificaram que esses procedimentos de controle dessa situação, eles são inexistentes ou insuficientes na central da rede de frio e salas de vacinas no município de Assis Brasil, o que é algo que preocupa muito, porque, inclusive, em algumas circunstâncias, se essa vacina ela for aplicada na criança, ela pode levar, inclusive, à morte, porque não é só a ineficácia dela, o perigo que esse tipo de imuno pode trazer, principalmente para as nossas crianças. A equipe verificou também que a gestão de estoques de vacinas em Assis Brasil apresenta deficiência, em especial no registro da movimentação e controle de perdas. Quantos foram vacinados? Quantas vacinas saíram? Quantas vacinas foram perdidas porque passou o seu prazo de validade, né? Então, temos também problemas aí. Também não dispõe de quantidade suficiente de algumas vacinas para atendimento à população, que no relatório do conselheiro Malheiro, nesse programa aqui para o estado do Acre, se verificou também, e isso é uma falha do governo federal. Fragilidades nas estratégias de vacinação para impulsionar a recuperação da cobertura vacinal. As salas de vacina enfrentam dificuldades no registro e transmissão de dados de vacinação.
Por meio do despacho de folhas 575, foi determinada a citação dos senhores Gerry Correia Marinho e Antônia Rodrigues Camelo, prefeito municipal e secretária municipal de saúde, respectivamente, para, querendo em 15 dias apresentarem comentários, documentos ou esclarecimentos sobre o teor do relatório técnico. Após a publicação, que foi pelo Diário Eletrônico 2411, de 13 de novembro de 2024, e o cumprimento de mandado, apenas o senhor prefeito municipal se manifestou por meio da petição de folhas 595-600, na qual foi enviada manifestação da Coordenação Municipal de Imunização, asseverando que as unidades básicas de saúde do município estão passando pelo processo de reforma de estrutura físicas. No momento, estão reformando a unidade básica de saúde Terezinha Batista dos Santos e que logo após o término será reformada a outra unidade, chamada Antônio Alves Cavalcante, e em seguida a UBS Gildo Ferreira da Silva. Enviou o plano de reforma no anexo 1 e 2 dos seus documentos e que, em referência ao equipamento com defeito no painel de temperatura da Câmara Fria Central, foi comunicado ao concerto uma empresa local, empresa SOS Refrigerações Limitadas, para fazer de imediato a troca do painel. O pedido de calibração já foi solicitado, diz o prefeito, com a empresa local. O registro de perda de dose é realizado mensalmente no sistema CIE, saída por validade no estoque geral. Informou que a situação já estava solucionada, de acordo com o estoque geral, situação normalizada, foram realizadas ações e estratégias baseadas no microplanejamento, como vacinação nas escolas, vacinação na área remota de difícil acesso, vacinação extramuro, essa vacinação como estratégia para impulsionar a cobertura vacinal do município e as imagens das ações realizadas que ele anexou na sua defesa. Sala de vacinação já se encontra operando, com anexação de registro e funcionando com todo o sistema de acordo com o preconizado pelo Ministério de Saúde, e os sistemas SIPNI também foram utilizados outros sistemas para fazer buscas em crianças com pendências de vacinas. A Secretaria de Controle Externo, após a apresentação de manifestação, elaborou o relatório final, propondo que fosse determinado ao gestor municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenação Municipal de Imunização, a elaboração de um plano de ação, bem como sua apresentação a este Tribunal de Contas em 90 dias, com definição dos responsáveis, prazos e ações e atividades sobre as medidas necessárias visando o atendimento das recomendações expedidas por esse tribunal. Promover a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de armazenamento de imunobiológicos da central de rede de frio e das salas de vacinação. Promover a estrutura adequada da central de rede de frio do município para situações de interrupção no fornecimento de energia, que é uma possibilidade, né, que aconteça. Realizar diagnóstico das necessidades de quadro de pessoal para apoio à gestão de estoque e, posteriormente, a adoção de ações para solucionar a insuficiência desses profissionais. Também que disponibilize transporte suficiente e adequado, permanente, para a realização das ações de vacinação extramuros, que são as áreas de difícil acesso e itinerantes, de acordo com o planejamento estabelecido pela Coordenação Municipal de Imunização. Foi determinado ainda a realização de diagnóstico das necessidades de quadro de pessoal para as salas de vacina e a adoção de ações para solucionar a insuficiência desses profissionais. Também promover a interação e articulação contínua com os representantes das áreas responsáveis pelas intervenções públicas que podem contribuir para a melhoria das coberturas vacinais, como a atenção primária, educação e assistência social. Determinado que seja publicado o nível de cumprimento de compromissos do microplanejamento, bem como os recursos utilizados pelos municípios e os resultados da avaliação das ações correspondentes para a população e os profissionais de saúde. Competência da Coordenação Municipal de Imunização, para que realize capacitação sobre recebimento e armazenamento de imunobiológicos, conforme orientado pelo Manual de Rede de Frio, que são os procedimentos
para evitar a chamada excursão de temperatura, ou seja, o desvio, né, que acontece na temperatura das vacinas, colocando elas sob riscos. Institui o plano de contingência para situações de interrupção no fornecimento de energia, falhas dos equipamentos ou ocorrências durante o transporte e recebimento de vacinas e capacite os profissionais envolvidos no processo de armazenamento, distribuição, recebimento de imunobiológicos e vacinação. Procedimentos de transporte e rotinas de controle da temperatura no recebimento dos imunos biológicos na central de rede de frio e nas salas de vacinação, aperfeiçoamento da gestão de estoques e de perdas, estabelecendo indicadores e metas, capacitar e orientar os técnicos da central de rede de frio e salas de vacinação sobre gestão de estoques e de perdas, adoção de procedimentos de asseguração da completude e da qualidade dos dados de movimentação de vacinas, como forma de fortalecer a tomada de decisão com base em evidências. Capacite e oriente os técnicos da central de rede de frio e salas de vacinação para o registro da movimentação de vacinas de forma adequada e dentro do prazo nos sistemas do Ministério da Saúde. Estabeleça critérios e procedimentos e oriente os técnicos da central de rede de frio e salas de vacinação para a realização do cálculo de necessidades de vacina, levando em consideração as perdas, estoque estratégico, cenário epidemiológico e estoque remanescente, de forma a minimizar os riscos de desabastecimento de imunobiológicos. Capacite os agentes para verificação da situação vacinal na caderneta de vacina e o encaminhamento para vacinação. Capacitação dos profissionais de saúde sobre causas de hesitação vacinal e como pode ser a atuação sobre elas. Capacitação aos profissionais de saúde para a implementação das ações de vacinação estabelecidas no microplanejamento e orientação aos profissionais de saúde para a utilização do relatório atrasados do ESUS, APS, nas estratégias de busca ativa de não vacinados e capacitação dos profissionais das salas de vacina sobre a operacionalização dos sistemas do Ministério da Saúde. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou acompanhando a manifestação técnica. É o relatório, Excelência. Obrigado, Excelência. Passa a palavra ao nobre procurador Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Esse é um caso do pacote de avaliação do Programa Nacional de Imunizações, nesse caso específico, no âmbito de Assis Brasil. Esse processo já tem surtido efeito, não é? Sim. Porque, nesse caso, o prefeito respondeu informando melhorias que estava implementando nessa implementação do Plano Nacional de Vacinação. Pois bem, e os eixos seriam infraestrutura de armazenamento, adesão aos sistemas de informação nacionais, controle de estoques e perdas de vacinas e implementação de estratégias para aumento da cobertura vacinal. O prefeito, em resposta, informou as melhorias feitas ou encomendadas, como reformas de melhoria das instalações, com painel de temperatura de câmara fria central, que foi encaminhado para conserto, solicitada à empresa local o serviço de calibração dos equipamentos de refrigeração, foi realizado pedido de compra de um gerador, bem como a elaboração de um plano de contingência. Adicionalmente, a sala de frio ou da rede de frio passou por climatização para garantir condições ideais de armazenamento das vacinas e para assegurar o controle adequado da temperatura durante o transporte. O registro de perdas de doses está sendo regularmente feito. Foram realizadas ações baseadas em microplanejamento, incluindo vacinação em escolas, áreas remotas de difícil acesso e campanhas extramuros para impulsionar a cobertura vacinal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Após a análise das justificativas, a auditoria concluiu que há fragilidades na execução do Plano Nacional de Imunização em Assis Brasil, o
que impacta a cobertura vacinal, recomendando que a Prefeitura corrija as deficiências e todas assinaladas no âmbito da análise. Foram ventiladas a necessidade de modernização da rede de frio, da logística de distribuição de vacinas e fortalecimento das estratégias de vacinação. Tudo isso, segundo a instrução, a ser objeto de um plano de ação a ser cobrado da origem para execução em prazo fixado pela Corte. Esse é uma conclusão uniforme, né, que se dá para esse caso e os demais casos da avaliação. Em resumo, o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. A presente auditoria buscou verificar se a Assis Brasil, por sua Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, estaria atingindo a cobertura vacinal regular, em especial das crianças de até 1 ano de idade, demonstrando a correta atenção primária à saúde e os cuidados com a primeira infância. E conforme ressaltado pela Secretaria de Controle Externo deste tribunal, o programa é um dos maiores do mundo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, com a oferta de 48 imunobiológicos, sendo 31 vacinas, 13 soros e 4 imunoglobinas. Quanto às vacinas, estão incluídas as que integram o calendário nacional de vacinação e as indicadas para grupos em condições clínicas especiais aplicadas nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Esse achado foi um trabalho extremamente importante do tribunal em cooperação com outros organismos nacionais. São extensos os achados e também as determinações desse tribunal, e aqui deixo de elencá-las devido ao farto material, e posto isso, considerando os achados da equipe de auditoria desta Corte, voto pela aprovação do relatório da auditoria operacional autuada para avaliar o Programa Nacional de Imunização em Assis Brasil, com o acolhimento da proposta de encaminhamento e respectivas recomendações indicadas as folhas 744, 747, que compõem o relatório deste tribunal, determinando ao senhor Gerry Correia Marinho a elaboração de plano de ação em 90 dias, a ser apresentado a este tribunal, acompanhado de cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria, que integram este voto, ou de adoção de outras ações alternativas que resultem nos propósitos almejados, devendo ser realizado o subsequente monitoramento pela Secretaria de Controle Externo da execução do plano de ação apresentado. Pela remessa de cópia do acórdão que vier a ser adotado pelo tribunal e do inteiro teor do relatório técnico, considerando a necessidade de dar ampla publicidade ao resultado da auditoria, a Câmara Municipal de Assis Brasil acerca do diagnóstico e das determinações e recomendações, bem como ao Ministério Público do Estado do Acre, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre, o COSENS, Conselho Intergestores Bipartite, o CIB-Acre, Comissão Intergestores Regional do Alto Acre, CIR, Conselho Tutelar do Município e Conselho Municipal de Saúde. Remessa de cópia do acórdão que vier a ser adotado pelo Tribunal à Secretaria de Controle Externo para acompanhamento e à Escola de Contas para verificar a viabilidade da realização de treinamento com os gestores municipais acerca das medidas que precisam ser adotadas a fim de solucionar os problemas verificados nesta auditoria operacional e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É assim que voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra... agora sou eu, né? Desculpe. Eu também acompanho a nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 12 da pauta, processo número 145.417. Obrigada, Excelência. Essa auditoria aqui, com o mesmo objetivo de verificar a cobertura vacinal, foi feita no município de Brasileia. Lá, a cobertura vacinal do município se encontra no terceiro eixo daquele que eles organizaram, porque lá eles têm 83% de cobertura vacinal, se encontrando entre 70%
a 95 da meta a ser atingida. Então, foram feitos os achados, né? Aqui temos também a parceria dos órgãos já referidos no primeiro voto. Os achados foram deficiência nas estruturas ou nos equipamentos da rede de frio, procedimentos de controle, de novo, o problema da temperatura das vacinas não existem, ali em Brasileia, na central da rede de frio e salas de vacina. Gestão de estoques também com deficiência, principalmente no registro da movimentação e controle de perdas. Lá também não há quantidade suficiente de algumas vacinas para atender a população e fragilidades nas estratégias de vacinação para impulsionar a recuperação da cobertura vacinal. Também as salas de vacina enfrentam dificuldades no registro e transmissão de dados de vacinação. As senhoras Fernanda de Souza Assem Milani e Alessandra de Araújo dos Santos, prefeita e secretária municipal, foram chamadas a se manifestar sobre o trabalho que os auditores do tribunal fizeram. E, após a apresentação da manifestação, a Secretaria elaborou o relatório conclusivo, propondo que fosse determinado ao atual gestor municipal e à Secretaria Municipal de Saúde e à Coordenação Municipal de Imunização diversas providências, e aqui elas estão elencadas, muito parecidas com o voto anterior, e o Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, o relator, Excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Esse trabalho foi realizado alcançando todo o exercício de 2023 e o primeiro trimestre de 2024, perante a Prefeitura de Brasileia, sua Secretaria de Saúde e Coordenadoria de Imunização. Aqui já foram listadas no relatório as deficiências encontradas, muito comuns aos outros municípios. Foi visto, ainda bem, que a cobertura é grande lá, o que é bom, mas, processualmente, a prefeita da ocasião, a senhora Fernanda de Souza Milani, não respondeu no mérito ao processo, apenas pediu a intimação de seus procuradores e dilação de prazo. A senhora Alessandra de Araújo dos Santos, secretária de Saúde do município, apresentou respostas, mas que não solucionaram ou sanearam as irregularidades apontadas. Com base nessa insuficiência de dados ou medidas tomadas, na mesma linha do processo anterior, a instrução pede a elaboração de um plano de ação para implementação de medidas também pela instrução ventiladas, determinando-se ao prefeito atual, senhor Carlos Armando de Souza Alves, ao secretário de Saúde atual, Francélio Carneiro Barbosa, e à coordenadora de imunização, senhora Carolina de Souza Santiago, a elaborarem conjuntamente plano de ação a ser apresentado à Corte em prazo fixado pelo plenário, para implemento de melhorias nessa seara. É o parecer, Excelência. Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. Estão postas aqui todas as determinações, e dentro também do pedido do plano de ação ao prefeito Carlos Armando de Souza Alves, prazo de 90 dias, que deve ser apresentado a esse tribunal com um cronograma das medidas necessárias para cumprir as determinações e implementar as recomendações expostas no relatório, parte que integra este voto, ou de adoção de outras ações alternativas que alcancem os propósitos, devendo ser feito monitoramento pela Secretaria de Controle Externo desse tribunal. Remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido pelo tribunal e do inteiro teor, considerando a necessidade da ampla de publicidade, ao resultado da auditoria à Câmara de Brasileia sobre o diagnóstico e as determinações e recomendações, Ministério Público do Estado do Acre, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSENS, Conselho Intergestores Bipartite, CIBIACRE, Comissão Intergestora Regional do Alto Acre, Conselho Tutelar do Município, Conselho Municipal de Saúde, remessa de cópia do acórdão que vier a ser adotado pelo Tribunal à Secretaria de Controle Externo para acompanhamento e à Escola de Contas para verificar
a viabilidade da realização de treinamento com gestores municipais acerca das medidas que precisam ser adotadas para solucionar os problemas verificados nesta auditoria e pela remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Obrigado, conselheira. Eu também acompanho a nobre relatora. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto por ela proposto. Não havendo mais processos a serem relatados pela nobre conselheira presidente, devolvo a mesma a condução dos trabalhos, agradecendo a oportunidade mais uma vez. Obrigada, excelência. Eu que agradeço a condução e a direção. A consulta a ser lida e passo, portanto, a palavra à doutora Janaína, secretária das sessões, para a leitura. Trata-se de consulta formulada pelo senhor secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio Freitas de Souza, acerca da viabilidade de nomeação de candidatos aprovados em concurso da Cefaz, face às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informa, em resumo, que, diante do alto grau de relevância dos trabalhos realizados pela pasta fazendária, foi realizado concurso público para provimento de cargos efetivos, objetivando melhorar a arrecadação tributária. Registra que o índice de gastos com pessoal do Estado encontra-se atualmente em 46,77%, ou seja, 0,22 acima do limite prudencial, resultando na aplicação dos limites previstos no parágrafo único do artigo 22 da LRF, dentre eles a vedação do provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição de servidores da educação, saúde e segurança. Por fim, pugna pela juridicidade de se conferir à Lei de Responsabilidade Fiscal uma interpretação teleológica, considerando os fins da norma e não somente sua literalidade, uma vez que se prejudicada a atividade fazendária, consequentemente restarão prejudicados todos os demais serviços públicos, inclusive os relacionados à saúde, educação e segurança, contrariando a própria intenção do legislador de conferir primazia e assegurar continuidade na execução de tais serviços. É a consulta. Obrigada, doutora Janaína. Ouço o Ministério Público. Contas. Obrigado, excelência. Eu sou favorável a que se receba a demanda. O bom aqui é que o Estado está quase ajustado para fazer a contratação sem necessidade de que a Corte eventualmente entenda possível, já que está 0,22 acima do limite prudencial. Quem sabe até o final do trâmite da matéria já se ajuste e possa torná-la sem efeito e fazer É importante, sim. Primeiro é concurso público, não é? Depois é na área prioritária do Estado, até prevista na Constituição, artigo 138, a administração fazendária. Está anotado aqui que tem boa parte do plantel já com preenchimento de requisitos de aposentadoria. Enfim, sou a favor da recepção para a resposta em tese. É o meu parecer, excelência. Obrigada, doutor Mário. Ouço o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, mas não partilho deste mesmo otimismo do novo procurador, porque nós ainda não fizemos a reclassificação da despesa de pessoal no governo que nós fazemos nas prefeituras. E quando nós fizermos, provavelmente estará acima do limite do limite. Mas, de qualquer forma, que se acate como consulta, que seja feita a análise perfeita e que seja conduzido o processo. Obrigado, excelência. Obrigada, conselheiro Malheiro. Conselheiro Ribamar. Da mesma forma, excelência, pelo recebimento e resposta em tese. Conselheira Maria de Jesus. Esse também é o meu entendimento, excelência. Vamos acolher a consulta e respondê-la. Obrigada, conselheira. Eu também voto pelo acolhimento e resposta da consulta aqui apresentada. Há comunicações, outros expedientes não havendo, então passo às comunicações com a palavra nosso querido doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, excelência. Já tinha avisado a vossas excelências que vou tirar uns 20 dias de férias ou talvez menos.
a partir de dia 20. Então, estará aqui nosso substituto legal, doutor Sérgio Cunha, e não tenho mais nada a comunicar até o retorno. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mário. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Queria cumprimentar todos que nos acompanharam. Nada mais a comunicar. Conselheiro Ribamar. Obrigado, Excelência. Cumprimentar novamente a todos os presentes do plenário. Agradecer a Deus por estarmos aqui novamente, todos com saúde. Parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e nada mais a comunicar. Muito obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Também quero cumprimentar a todos os presentes e os que nos acompanham pelas nossas redes sociais e mídias. Agradecer aos que colaboraram para a realização desta sessão e nada mais a comunicar, Excelência. Obrigada, conselheira. Eu queria destacar também e justificar a ausência do conselheiro Antônio Cristóvão. Hoje é uma semana atípica para nós, porque temos um trabalho extenso em âmbito nacional com os laboratórios de práticas inovadoras, que todos os tribunais estão participando, e o nosso não é diferente. Então, temos os nossos conselheiros ali atuando fortemente. Hoje a conselheira Ana Lu já mandou umas imagens aí que realmente nos alegram, é fruto do trabalho de cada um dos conselheiros, conselheiras, servidores, que estão empenhados em cada vez melhorar mais o nosso tribunal. Destacar também a importância da atuação dos relatores. A conselheira Jesus ontem pôde participar de uma reunião com o presidente da Câmara do Bujari e já propôs um apoio, uma cooperação do tribunal para ajudá-los nesse início de mandato. Eles estiveram aqui e relataram muitas dificuldades, e a conselheira Jesus prontamente, eles ficaram muito agradecidos. Já vai na semana, conselheira Jesus, visitá-los lá e ajudar. Para eles é muito difícil, às vezes no início, primeiro mandato e primeira gestão também, e o tribunal está realmente próximo dos gestores, ajudando, assim como todos os demais conselheiros que todo dia a gente recebe aquelas consultas, Malheiro? São os gestores buscando orientação, decisão. O conselheiro Ribamar, todos nós temos feito isso direto. Então, deixar aí esse agradecimento por essa atuação e a justificação da ausência dos conselheiros nesta sessão de hoje. Agradecer a todos os servidores e servidoras que possibilitam a realização desse trabalho, na pessoa da doutora Janaína, estendendo a todos os demais, e um bom dia a todos que nos ouvem pelas nossas mídias sociais. A sessão está encerrada, porque não há mais nada a tratar, e convoco outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a sessão.